Olá! Dizem as más línguas que o brasileiro tem memória curta. Temos um imenso passado pela frente para descobrir e resolver. A frase ganha um simbolismo trágico quando pensamos que o Museu Nacional do Rio de Janeiro ardeu em chamas em 2018, não restando pedra sobre pedra. Nosso passado virou cinzas, e um povo que não sabe de onde veio, não saberá para onde vai, e estará fadado para sempre a repetir os mesmos erros. O presidente Bolsonaro ganhou as eleições com a bandeira da nova política baseada no tripé neoliberalismo, combate à corrupção e antipetismo. Mas o que é realmente de novo nessa política? Será que antes de Bolsonaro não havia oposição liberal aos partidos de esquerda? Será que nunca existiu a bandeira anticorrupção antes de 2018? Claro que sim. E os mais jovens precisam saber que o Brasil já produziu liberais que fizeram muito pelo país. O programa Laura Campos Entrevista tem o prazer de receber um desses homens liberal raiz que já ocupou os cargos mais altos da República: deputado federal, senador, governador, ministro da Educação, ministro da Cultura, ministro das Comunicações. Hoje eu converso com um dos quadros mais cultos da República, que além de amigo, também foi advogado do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Aqui comigo, Dr. Hugo Napoleão do Rego Neto. Senador, uma das pautas mais importantes da atual nova política, representado pelo presidente Bolsonaro, é a guerra cultural. Grosso modo, a cultura e a educação são um palco por excelência pela disputa por corações e mentes do eleitor. Por outro lado, o secretário da Cultura, Mário Frias, e o atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, são extremamente criticados por seu bolsonarismo radical. Senador, qual a sua opinião sobre essa guerra cultural? O senhor foi ministro da Educação, da Cultura, o que o senhor acha de tudo isso? Eu acho que o período hoje, nós já estamos, vamos dizer, no século XXI, é um período em que a conciliação deve presidir. Aliás, o presidente Juscelino Kubitschek, e acho que o partido que foi de Júlio Campos e meu, o antigo PSD, por sinal eu hoje estou novamente no PSD, é o partido presidido pelo ex-prefeito de São Paulo, Kassab. E Kassab, nós por uma certa razão saímos do Democratas, que era o PFL, tivemos um desentendimento e o Jorge Bornhausen saiu comigo, o Guilherme Campos, que foi líder, inclusive, do partido, e tantos outros. Não quero aqui perder tempo citando essas situações partidárias. Mas hoje até eu estou muito discreto, uma vez que, como disse, esteja no exercício da minha profissão de advogado. A amiga fez menção também, eu fui professor de incentivos fiscais no Instituto de Administração e Gerência, dei aulas lá da Faculdade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, não diria que fui professor, mas dei aulas, para não dizer no meu currículo, inclusive, eu não digo que fui professor, digo lecionou, e o que é verdade. Então eu tive esse lado também. Eu tive a oportunidade de fazer diversas conferências, inclusive muitas delas no exterior, uma sobre educação na Universidade de Londres, a outra sobre as Américas, o Conselho das Américas, em Nova York, enfim, órgão ligado às Nações Unidas. Mas, voltando à história, com relação a essa questão de cultura, eu defendo o pluralismo de ideias. Ou seja, eu defendo as minhas ideias, mas respeito profundamente aqueles que pensem de maneira diversa. Não sou, por exemplo, comunista, por várias razões. Porque eu defendo a economia de mercado, eu acho que como dizia Roberto Campos, a grande fonte de empregos na lei da oferta e da procura, e, portanto, sou contra a estatização, aquilo que defende o Partido Comunista.
mas defenderei, como diria Rousseau, até morrer o direito de que outros tenham ideias diferentes da minha. É preciso, porque é do pluralismo de ideias que nasce a melhor democracia. Nessa maneira, eu tenho até um diálogo que eu posso encaminhar pelo WhatsApp entre uma deputada comunista mexicana e uma deputada do Parlamento da Espanha, liberal, muito interessante, a respeito de estatização e privatizações e lei da oferta e da procura. Por isso não deve haver guerra cultural. Por isso eu acho que nós temos que respeitar. Não há que se ser radical numa altura dessas. Nós precisamos ser profundamente respeitadores da ideia dos outros. Não sou a favor de dicotomia educacional. Por exemplo, combate-se muito Paulo Freire, mas Paulo Freire foi altamente laureado na Unesco com o prêmio Nadia Krupskaya de educação, por causa de um projeto que fez pela antiga Fundação Educar, que era o Mobral, de alfabetização no estado do Rio de Janeiro, com base nos preceitos dele. Então, eu não acho que nós devamos cercear o pensamento. Acho que nós temos que ser abertos. Nesse sentido, eu não sou radical. Eu me definiria como homem de centro. Ainda falando um pouquinho sobre cultura, durante a campanha presidencial de 2018, a Lei Rouanet foi demonizada, né? Que até então ela era vista como um instrumento legítimo e necessário para o fomento da cultura. Grande parte da classe artística ela reclama da falta de apoio do governo federal, sobretudo durante a pandemia. O senador, como ex-ministro da Cultura, quais são as principais falhas da Lei Rouanet? Já que também lecionou sobre incentivos fiscais, né? Vou dizer. O Rouanet, o embaixador Rouanet, eu conheci, inclusive, quando ele embaixador na República Tcheca, embaixador do Brasil em Praga. Lá, muito interessante, tivemos um encontro muito valioso para mim, onde ele citou uma coisa muito engraçada. A senhora deve saber, e todos nós, quando se perde uma coisa, reza-se para São Longuinho, né, que foi feito santo. Ele flechou Jesus, se arrependeu, pediu perdão e virou santo. E São Longuinho e também Santo Antônio. Então ele me falou uma oração em francês que começa: Saint Antoine de Padoue, Santo Antônio de Pádua, rende-moi ce qui n'est pas à vous, me devolva o que não é seu. Vite, vite, Santo Antônio. Depressa, depressa, Santo Antônio. Dépêchez-vous. Urgente, viu, Santo Antônio? Então, Santo Antônio, me devolva o que não lhe pertence. Depressa, depressa. Muito urgente, Santo Antônio. Era a oração francesa, né, feita para Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Padoue. Padova, como dizem os italianos. Mas, voltando à história, eu acho que a Lei Rouanet trouxe benefícios incríveis, no que não quer dizer que não tenha havido enganos em que alguns artistas dela se valeram para fazerem shows a preços realmente caros, muitos até atores admiráveis e conhecidos. Não vou citar porque não conheço na essência a relação completa, mas disso é que se critica. A Lei Rouanet em si é uma lei boa de incentivos. É claro que, lamentavelmente, sempre existe aquele ou aquela que a burlam eventualmente. Senador, o senhor foi ministro da Educação, agora sim, né, no governo do presidente José Sarney, em meados dos anos 80. Primeiro eu queria saber por que o senhor foi escolhido ministro da Educação e como é que era o cenário encontrado naquela época com as taxas de analfabetismo, semi-analfabetismo, qual era o seu maior desafio do ministério? É muito interessante sua pergunta, porque sua colocação, digamos assim, naquele tempo havia
Aliança Democrática, porque para apoiar Tancredo Neves, alguns governadores do antigo PDS, dentre os quais eu mesmo, acompanharam Tancredo Neves. Naquele tempo, os votos eram do colégio eleitoral e votavam os senadores, deputados e seis delegados de cada Assembleia Legislativa. E a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a eleger os delegados para Tancredo Neves foi a do Piauí. Então, houve a Aliança Democrática e nós tínhamos como líderes o Marco Maciel e Aureliano Chaves, que tinha sido vice-presidente da República e que foi governador de Minas Gerais, era um liberal e comandavam o liberalismo. E, em verdade, a bancada do PDS se reuniu, já como PFL, para saber quem ia apoiar, quem se continuaria apoiando o presidente Sarney, já que ele, vamos dizer, foi aquele que assumiu com o falecimento do presidente Tancredo Neves. E aí ficou certo de que aceitávamos. Havia dois nomes em cogitação: o meu saudoso querido amigo, ex-governador de Alagoas e ex-deputado federal, ex-senador Divaldo Suruagi, e o meu. Então, um dos dois, eu não sei se foi Aureliano ou se foi Marco Maciel, um dos dois disse: noto que o Hugo Napoleão tem mais trânsito nas bancadas partidárias. Talvez porque eu fosse mais antigo do que o Divaldo no Congresso Nacional. Talvez, não sei. Ele foi, inclusive, padrinho do meu casamento, Divaldo Suruagi, e era uma pessoa que eu estimava demais. Mas, assim, foi feita a aliança. E, então, nós continuamos. O ministro da Educação, inicialmente escolhido, era Marco Maciel. O segundo ministro da Educação era Jorge Bornhausen, senador que foi 2 vezes, foi governador de Santa Catarina, aliás, e foi 2 vezes senador. E o Jorge, um homem com quem eu me dou até hoje, é meu compadre, padrinho de uma das minhas gêmeas caçulas, justamente a Maria Paula, que é médica, a Isabela, que mora em Teresina, é médica, e a Maria Paula, advogada, melhor dizendo. Mas o fato é que nós mantivemos o apoio nessa reunião de bancada, e eu fui, então, sucedi Jorge Bornhausen. E quais eram os grandes desafios? Sempre era a questão do ensino de primeiro grau, e do segundo grau, quer dizer, do ensino fundamental e do segundo grau, e depois o ensino universitário. Ocorre, todavia, que, como sabem, o ensino de primeiro e segundo graus, de primeiro fundamental e segundo grau, competem ao município e ao Estado, cabendo às universidades federais a gestão pelo governo federal, pelo Ministério da Educação. Então, apenas eu me queixava que, na realidade, havia uma grande quantidade percentual de recursos que iam para funcionários, para professores, sobretudo funcionários, ficava uma pequena parte para os chamados OCC, outros créditos e custeio, que eu queria ampliar, porque é com base no investimento que se pode melhorar a situação das universidades. Mas uma coisa muito interessante: o Jorge, meu antecessor, um dia puxou o cabelo e dizia: Hugo, eu não aguento mais a greve nas universidades. Eu assumi com greve não apenas do funcionalismo, como assumi com greve em todas as universidades federais. Consegui fazer aquilo que eu chamei o diálogo com a FASUBRA, que era a instituição responsável pelos funcionários, e com a representação de professores, e
mantivemos um diálogo tão estreito que a greve acabou completamente. Não houve uma greve no meu período de ministro de Estado da Educação. Uma. Nem de funcionário, nem de professor. E isso foi muito bom, que eu propus o repensar do ensino de terceiro grau no Brasil. E esse repensar incluía o diálogo. Diálogo, aliás, que o Marco Maciel fazia muito. Foi muito engraçado. Uma vez, o Marco Maciel saiu do Ministério da Educação para a Casa Civil. E certa vez, ele era notívago e recebia as pessoas durante longas horas. A secretária foi marcar uma audiência e disse para o cidadão: o senhor pode vir 11h45. Ah, pode estar. Certo, senhora. Muito obrigado. Às 11h45, 15 para o meio-dia, eu estarei aí. Ela disse: um primeiro engano, um engano. Eu estou me referindo a 15 para meia-noite. Durante que ele conversava muito até longa madrugada. Era um homem notívago, impressionante, de olhos acesos e esbugalhados. Mas eu também mantive esse diálogo. Uma vez eu fui até de madrugada também. Mas foi graças ao diálogo. É preciso diálogo e não falta de respeito. O que eu estou achando hoje, entre os dois grupos aí que estão aparentemente se digladiando, um da esquerda e outro da direita, os grupos dos presidenciáveis estão preocupados em jogar chumbo uns nos outros. Não é assim que se faz. É dialogando, divergindo. Vamos divergir das ideias, vamos divergir do pensamento das pessoas, mas nunca divergimos das pessoas, das famílias, dos seres humanos. Esses hão que ser respeitados. Senador, o senhor tocou em dois pontos muito interessantes, que o senhor é de uma época onde nós tínhamos grandes líderes na política, né? Acabou de falar em aliança democrática, nós víamos aí pessoas admiradas que arrastavam multidões, Brizola, Ulisses Guimarães, o Marco Maciel, Mário Covas, Orestes Quercia, até o Tancredo Neves, Amazonino Mendes. Eu sabia o nome de todos os ministros. O que é que aconteceu com o Brasil de hoje que não revela mais esses nomes expressivos na política? Onde é que estão os governadores que não conquistam mais o coração do eleitor? Olha, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer, com muita tristeza, não vamos falar a nosso respeito, vamos falar dos outros. O nível não é mais o mesmo. Eu mesmo senti na minha última legislatura, aliás, desculpe minha modéstia, a Veja me considerou, dos 513 deputados federais, o oitavo melhor do Brasil. Então, isso para mim foi muito interessante. Eles dizem por que eu tenho isso guardado comigo. Então, ser considerado o oitavo melhor deputado federal em 513 foi para mim uma glória. Eu fiquei entre os 10 melhores deputados federais do Brasil. Mas, pedindo perdão pela imodéstia, eu gostaria de dizer que Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Petrônio Portela, Gustavo Capanema, Herbert Levy, que era o homem da Gazeta Mercantil, Célio Borja, que foi ministro da Justiça e que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Delfim Neto, uma plede de tantos homens ilustres, José Sarney, Marco Maciel, o próprio Aureliano Chaves, enfim, nomes eu não preciso falar dos grandes expoentes. Aqueles embates que nós íamos, eu tive a oportunidade de morar em Brasília, desculpe interrompê-lo, mas nós íamos ao Senado para assistir os embates, né? Nas comissões entre os senadores e deputados, e como o senhor mesmo acabou de citar, não era pessoal, era político, não ofendiam-se famílias, pessoas, eram adversários políticos. Exatamente, era assim, algo de se admirar. Havia um deleite naqueles embates. Por exemplo,
ouvir no passado, deve ter sido maravilhoso ouvir um Carlos Lacerda. Ele era da UDN, nós éramos do PSD, Juscelino, mas nunca cheguei a assistir, mas era muito menino, mas um Carlos Lacerda, por exemplo, né? Um Aliomar Baleeiro, grandes expoentes, luminares, que foram Afonso Arinos de Melo Franco. Desse eu fui colega no Senado, inclusive. Homens luminares com os quais se podia contar, com cuja cultura se podia contar, o preparo, o próprio português. Quando eu vejo hoje, eu fico muito triste. Eu aprendi a tratar os colegas como Vossa Excelência. Vossa Excelência. Quando na terceira pessoa, Sua Excelência. Mas Vossa Excelência, hoje é você sabe. E aí entram palavrões. Eu já vi palavrões. Quando cospem na cara do outro. E como é que essas crianças, essas gerações, como é que nós vamos ensinar a essas gerações, a esses meninos, essas moças, esses rapazes que estão vendo TV Câmara, TV Senado, agora mesmo nessa CPI da Covid, do Covid, né? Do coronavírus, dessa epidemia terrível, agora mesmo nós assistimos palavras muito de baixo calão, ditas e pronunciadas quando estavam depondo pessoas ilustres. Porque você discorda, não precisa ser grosseiro. O que é isso, meu Deus? Pode gritar, pode ser exaltado, pode defender com veemência, mas sem xingamento, sem ofender o próximo. Assim deve agir o bom religioso, o bom cristão, o bom muçulmano, o bom israelita. Assim devem ser os homens e as mulheres, os budistas, seja o que for, os espíritas, com grandeza. Grandeza não faz mal a ninguém, sobretudo quando se trata do próximo. Egoísmo nunca, altruísmo sempre. Vamos agora fazer um rápido intervalo comercial. Não saia daí, já voltamos com o grande cacique da política nacional, o ex-senador pelo PSD, Hugo Napoleão. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou atualizando o meu blog sobre política, educação e cultura e conversando com um homem extremamente bem informado. Ele que foi ministro, governador e também senador pelo PSD do Piauí, Hugo Napoleão. Senador Hugo, o senhor foi presidente do antigo PFL, atual DEM, em fase de transição, de fusão, partido herdeiro da Arena, base de apoio ao governo militar de 64, e ao mesmo tempo o senhor ficou nacionalmente conhecido por advogar para o ex-presidente Juscelino Kubitschek enquanto prisioneiro desse regime. Meu pai, o seu amigo Júlio Campos, é fã número 1 de JK. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, dessa sua amizade com um ex-presidente da República. Com prazer, amiga. Olha, na realidade é o seguinte, no Piauí, tudo começa lá. Nós, que éramos do PSD, tínhamos uma aliança com a UDN. O UDN de Petrônio Portela, que foi o grande homem do diálogo, da abertura política, e que foi o homem que redigiu a lei da anistia, que até hoje está aí. Nós do PSD, éramos adversários. O que aconteceu? O PTB entrou para o MDB, depois PMDB, e entraram para a Arena o PSD e a UDN. Lá fui eu. Mas quando eu fui para a primeira campanha, eu fui com a condição, e disse ao partido, de defender o fim dos atos institucionais, a revogação da Lei de Segurança Nacional, acabar com pena de morte, prisão perpétua, essas coisas absurdas que aconteciam, que foram pensadas numa certa fase no Brasil. Então, e defendia muito, então, o artigo 16 da Constituição Francesa, que falava do que hoje existe,
o estado de sítio, o estado de emergência, para situações eventuais no nosso país e acabar com os atos institucionais. Eu sempre fui um liberal na arena. Bem, por que a amizade com o presidente Juscelino? O meu avô foi líder da maioria, líder do governo do presidente Juscelino. Era o ministro, depois ministro da Justiça dele, Armando Falcão. Dele e do Geisel, curiosamente, foi líder de um governo democrático e líder de um governo militar. E ele, Armando Falcão, foi líder da maioria. Quando ele saiu e depois foi para o Ministério da Justiça, meu avô foi o grande líder. E eu conheci o presidente Juscelino quando eu tinha 11 para 12 anos, num jantar na casa do meu avô. Ele era candidato ainda a presidente da República. E assim conheci, fui apresentado a ele nesse jantar. Havia um antigo governador do Piauí chamado Gaioso e Almendra presente nesse encontro. E assim, meu avô apoiou Juscelino no Piauí, toda a nossa família apoiou, e o PSD, consequentemente, também, que era o partido do meu avô, PSD. Bem, ocorre que quando o Juscelino assumiu, no dia 31, digamos, 1º de fevereiro de 1956, a faixa presidencial foi passada pelo presidente Nereu Ramos, que fora presidente do Senado, assumira a presidência da República, catarinense, do PSD também, e passou a faixa. Quem era o chefe do cerimonial da presidência da República? Meu pai, Aloísio Napoleão, também diplomata. E ele, o presidente Juscelino, convidou o meu pai a permanecer. Foi assim que eu, então, passei minha adolescência conhecendo e convivendo com as filhas Márcia e Maria Estela. Eu ia muito ao Palácio de Laranjeiras, no Rio, e depois o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto, já em Brasília, no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Quando eu me formei, eu tinha dito que eu trabalhava com um tio-avô meu, Antônio Martins do Rego, na Rua do Rosário, no Rio de Janeiro. E o meu pai, um dia, foi ao cinema, meu pai e minha mãe, Gina, eles foram ao cinema com Dona Sara e o presidente, na Cinelândia, assim chamada no Rio de Janeiro, aquela parte da entrada da cidade. O Rio é engraçado, é a única cidade cujo centro da cidade é chamado de cidade. Então, na entrada da cidade, no Rio de Janeiro, havia a Cinelândia, perto do Palácio Monroy, antigo Senado Federal, depois derrubado por causa do metrô, mais perto do Teatro Municipal, a Cinelândia por causa dos cinemas. E lá foi meu pai assistir um filme com o presidente, e ele comunicou: olha, o meu filho, o Huguinho, formou-se em Direito. Oh, que coisa boa, já está formado o Hugo. Eu vou chamá-lo para conversar comigo. E chamou. Nessa época, ele atuava na Avenida Copacabana, 1072, cobertura 1. Isso era no Rio de Janeiro, e lá fui eu. Lá chegando, ele estava conversando com José Cândido Pessoa, que tinha sido líder do diretor-geral, melhor dizendo, do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas do Nordeste. E o José Cândido Pessoa, cearense, estava lá conversando com ele animadamente. Eu entrei, quando saiu José Cândido Pessoa, ele me convidou, disse: olha, o B e o Rodrigo, B é justamente o Baldomero Barbará, cujo pai, Bili Barbará, Baldomero Barbará Filho, era ligado à companhia metalúrgica francesa Pont-à-Mousson. E eles tinham, tanto que havia aquele tempo que dizia: é preciso substituir o Barbará de gordura do prédio. Então, eles faziam os canos. E o B e o Rodrigo, casado com a Maria. B casado com a Márcia. E o Rodrigo casado com a Maria Estela, minha amiga até hoje, e é quem faz a introdução do meu livro sobre o pai dela. Eu fui advogado de JK. E então, ela era casada com o Rodrigo Lopes, filho do Lucas Lopes, que foi ministro da Fazenda. Tem até uma história interessante com o Roberto Campos, e se for o caso eu conto hoje, se não, contarei outro dia, com relação exatamente a essa situação. E o
ele me chamou então e disse, eles compraram uma pequena financeira, o Bey e o Rodrigo, e eu gostaria, se você pudesse ser advogado, eles estão sem advogado. E assim, no dia seguinte, eu fui à chamada Crédito Castro, Crédito, Financiamento e Investimentos Monteiro de Castro, que passou a se chamar DENASA, Desenvolvimento Nacional. O presidente era o tema do desenvolvimento Nacional, SA, Crédito, Financiamento e Investimentos. Uma pequena financeira, que com o tempo tornou-se um grande grupo financeiro, banco de investimento, com financeiras, corretora de valores, imobiliária, prestadora de serviços, enfim, ficou um grande grupo e eu passei a ser o chefe da assessoria jurídica deste grupo. Bem, mas então foi aí que eu me aproximei do presidente Juscelino e fui seu advogado quando veio o AI-5. Houve um fato muito curioso que eu conto no livro. Eu tive que ir para a casa dele de enfermeiro. Os detalhes estão no meu livro, publicado pela ESEAT, que é uma editora de uma universidade de São Paulo. Vou fazer agora já a 2ª edição. E aí fui ser advogado nessa ocasião com quem? Sobral Pinto, o grande Sobral Pinto. O grande Sobral Pinto. Sobral Pinto, Cândido de Oliveira Neto. O Evaristo de Moraes Filho, o grande criminalista. Evaristo de Moraes Filho e eu estamos na petição dele perante a Comissão Geral de Investigações, que era um tribunal de exceção, um tribunal revolucionário, funcionava no Ministério da Justiça no Rio. Então, o Juscelino Kubitschek nomeia e constitui seus bastantes procuradores, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Cândido de Oliveira Neto, Evaristo Moraes Filho, Hugo Napoleão do Rego Neto, como seus bastantes procuradores, advogados, e papapá, para apresentar a defesa prévia na ação que moveram contra ele, uma ação do tempo da Revolução. E aí eu convivi com esses ilustres advogados todos, e mais o nosso amigo Sepúlveda Pertence, o outro ministro que eu ia falar, e me esqueci na hora de dizer o nome, Gonçalves de Oliveira, que pediu aposentadoria, como eu estava dizendo, caçaram Evandro Lins e Silva, o Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e o Gonçalves de Oliveira, que para não dar o gostinho, foi até a expressão que eu usei, renunciou umas horas antes. Então, eu conheci um sobrinho do Gonçalves de Oliveira que não gostava muito dos economistas e dizia: a economia é a ciência com a qual ou sem a qual tudo continua tal e qual. Ótimo. Ele dizia que os economistas sabem tudo do momento, mas não preveem o dia seguinte. Como dizia ele, não previram a queda da Bolsa de Valores em 29, não previram a grande queda que houve nos Estados Unidos na debacle de 2008. Quer dizer, dizia ele, criticando, que eu não estou de acordo, eu acho que os economistas são os luminares desse país. Temos aí Roberto Campos Neto como um exemplo disso, o ministro Guedes como outro exemplo, mas que eu sou muito favorável aos economistas, mas eles criticavam dizendo isso. Eles preveem o presente, mas não sabem vislumbrar o futuro. Vislumbram sim, vislumbram com grandes olhos os olhos da manhã. Mas quem pode saber o dia seguinte? Nós, seres humanos, não sabemos, só Deus. Senador, o senhor falou bastante em AI-5 e o senhor também esteve ao lado de Tancredo Neves na abertura do regime militar. Hoje há todo um burburinho na imprensa e na sociedade, né, por um medo na volta da ditadura. Com toda essa sua trajetória política, o senhor acredita que a nossa democracia esteja em risco? Eu fui, inclusive, eu tenho uma situação, eu fui colega do Tancredo Neves na Câmara dos Deputados. Em 1975 a 79, eu, jovenzinho deputado federal, fui colega de Tancredo, que esteve, inclusive, em Teresina, e me fez um grande elogio lá. Mas, enfim, ele foi o homem responsável pela abertura democrática, consolidada depois pelo presidente Sarney. Foi um homem extremamente equilibrado, enfrentou muitas situações difíceis sob o ponto de vista econômico-financeiro, mas foi um herói na institucionalização da democracia. Eu penso que não. O Brasil já está maduro o suficiente para não cair nas teias
dos radicalismos de esquerda e de direita. Podemos ter um presidente de esquerda, já tivemos. Podemos ter um presidente de direita, já temos, mas não significa que esse direitismo ou esse esquerdismo estejam a serviço da destruição. Tem que estar a serviço da construção. Como é que anda o Piauí, senador? Está mais para a direita, está mais para a esquerda ou está no nem-nem? Piauí é interessante. Eu nunca fui governador, chama-se Wellington Dias, e é interessante, é o governador pela 4ª vez. Já foi deputado federal, foi senador. Eu nunca fui coligado a ele. Mas eu digo uma coisa, eu sou amigo pessoal dele. E ele, inclusive, foi o último a sair no lançamento do meu livro em Brasília, no Senado Federal, no Salão Negro do Senado Federal, Salão Nobre. Ele ficou até 9h30 da noite conversando com o embaixador de Honduras, Jorge Miller Reis. Ficaram conversando os dois, ele foi o último a sair, eu fui levá-lo ao automóvel, inclusive. Um homem educado, distinto, um antigo funcionário da Caixa Econômica, filho de caminhoneiro e de professora, um homem que vem da maior simplicidade e que tem a maior grandeza. Então, ele tem um candidato de quem eu sou amigo também, Nazareno Fonteles, filho do Nazareno Fonteles, que foi deputado federal, chama-se Rafael Fonteles. O Rafael também é um homem extremamente respeitado, um bom secretário de Fazenda. Bem, do outro lado, quem tem como grande líder o hoje ministro, meu amigo pessoal, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o presidente, do PP, que está dando cartas aí. Ele foi tão gentil que, na posse dele, ele me botou na primeira fila, botou o meu nome numa cadeira com os ministros de Estado e fez uma bela referência a mim no discurso. Então, eu sou muito amigo dele. Ele acaba de lançar no Piauí o Silvio Mendes, que foi prefeito de Teresina, um maravilhoso prefeito de Teresina, que vem das hostes do PSDB. E lançou a sua, até ex-esposa, hoje ele é casado com outra senhora, mas ela é deputada federal, Iracema Portela, que é filha do ex-senador que o Júlio Campos conheceu bem, Lucídio Portela, que era irmão do senador Petrônio Portela, nome até do auditório do Senado Federal. Ela é do Senado. E nome do aeroporto Teresina, aeroporto Senador Petrônio Portela. Foi um piauiense luminar e que muito contribuiu para a democracia. Mas, voltando, como dizem os cariocas, voltando à vaca fria, voltando à história, então, no Piauí nós temos, em princípio, 2 candidatos, são os mais fortes. Silvio Mendes, de uma coligação, e, do outro lado, filho do Nazareno Fonteles, o Rafael Fonteles. O Nazareno foi meu colega, inclusive, na Câmara dos Deputados. Mas como estarei eu? Bem, eu sou do PSD e hoje estou evitando a participação política, eu estou mais na área jurídica. Não quer dizer que eu não possa opinar, que eu não possa eventualmente frequentar. Ao contrário, quando entra no sangue dizem que não sai mais, essa danada da política. Não há remédio. Eu não sei. Pois é, a senhora sabe bem e tem experiência no próprio sangue, digamos assim. Mas o fato é que, na realidade, o meu partido não se definiu ainda. O presidente do PSD no Piauí é o deputado federal Júlio César, um competente deputado, muito atuante, bem conhecido, entende profundamente de direito tributário, e precisa ver o rumo que ele vai tomar, e tenho como presidente nacional o presidente Kassab. Kassab, inclusive, está aí com 2 candidatos. Um está entrando no partido, que é o governador do Rio Grande do Sul, Jorge Leite. O outro, já lançado, é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Se o Rodrigo não for candidato, dizem que o Jorge Leite será. Dizem não, o próprio Kassab diz. Mas aí, como dizem também
Os cariocas, aí são outros 500. Na realidade, vamos nos deter na sua pergunta, que é sobre o Piauí. Então, eu estou muito aguardando, porque, embora meu coração penda muito pelo Ciro Nogueira, cujo pai, deputado federal Ciro Nogueira, foi muito amigo meu, porque é, na realidade, aquele com o qual nós nos entendemos, ele já foi do PFL, nós temos uma história política mais homogênea do que aquela história política com Wellington Dias, a quem eu respeito, como disse também, mas nós estamos entre a cruz e a espada agora, eu pessoalmente. Os franceses dizem, entre les deux, mon cœur balance. Entre os dois, o meu coração balança. Eu estou aí, nesse momento, entre, vamos dizer, Ciro Wellington, entre Rafael e Silvio Mendes. Vamos em frente. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Logo, logo nós voltamos com o ex-senador eleito pelo PSD do Piauí, Hugo Napoleão. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o tema é Brasil, passado e presente, e eu estou tendo um papo agradabilíssimo com o ex-senador pelo Piauí, que também é advogado, Hugo Napoleão. Senador, os políticos aí do estado do Piauí, eles são bastante conhecidos por sua capacidade de articulação política, né? O senhor mesmo acabou de citar o Ciro Nogueira, o Wellington Dias, o atual governador, o Silvio Mendes, o Rafael Pontelli. Explica pra gente um pouquinho, para quem está nos assistindo aqui em Mato Grosso e também no Brasil, de que maneira o jogo político, né, local piauiense, ele afeta ou é afetado pela disputa na presidência da República? O Piauí é hoje o terceiro maior estado do Nordeste em dimensão territorial, depois da Bahia e do Maranhão. E tem 250 mil quilômetros quadrados. Basta dizer, 3 municípios do Piauí são do tamanho de Sergipe, para lhe dar uma ideia da dimensão territorial. O Piauí é maior que São Paulo, territorialmente. São 250 mil quilômetros quadrados. São Paulo tem 249 mil. Então, mas de qualquer maneira, o Piauí, que já teve, na época de Tancredo, modéstia à parte, através de minhas mãos, uma participação importante no processo de redemocratização do país, se torna, talvez por causa da presença, como você disse bem, de Ciro Nogueira, uma pessoa, um estado que tem um certo peso. É uma coisa interessante, é a educação no Piauí. Os matemáticos piauienses estão sempre em primeiro lugar, os estudantes dos concursos nacionais de matemática. Quase sempre são os primeiros. E, dentre as escolas privadas, sempre tem 2 ou 3 do Piauí entre as 10 primeiras. Uma é certo sempre, é o Instituto Dom Barreto, que é considerada a melhor escola particular do Brasil, no Piauí e Teresina. Então nós temos essa coisa, esse amor pela educação, esse cuidado. Eu não vou criticar governadores, todos eles têm tido certo cuidado, os prefeitos de Teresina, os prefeitos do Piauí, de uma maneira geral. A educação para nós é absolutamente fundamental. E o Piauí está crescendo muito, sob o ponto de vista do chamado Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, Matopiba, que são os grandes cerrados. Então, mudaram-se muitos gaúchos, por exemplo, para o sul do Piauí, onde há hoje a soja, onde há o arroz, onde há o milho, onde há feijão, enfim, onde há grãos. E o grande está se tornando transnordestino, então, com o escoamento da produção, vai longe. Então o Piauí está pulando, está aumentando para deixar de ser meramente aquele estado de indústria extrativa vegetal, cera de carnaúba, tucum e babaçu, para que a cera de carnaúba, inclusive, que hoje faz até cera de sapato e fazia de chão, substituída pelo sintético. A cera de carnaúba serve para os chips de computador que estão em toda parte do mundo hoje. Então, mas não é apenas a indústria extrativa vegetal.
Hoje nós já temos as grandes indústrias, e dentre elas a agroindústria, que é a grande fonte do Brasil futuro. Então o Piauí tem importância sim. Aqui falam piauiense, me desculpem se estou exagerando, mas o coração fala mais alto. Senador, o senhor já ocupou inúmeros cargos políticos, ministro, governador, senador, presidente de partido. Depois de tantos anos, praticamente dedicado à vida pública, como é que o senhor se vê hoje sem mandato? Como o senhor mesmo disse, política é uma coisa que está na veia. Eu posso afirmar pelo meu pai, chega em época de eleição, ele já quer se candidatar. A renovação é importante? Está no sangue do Júlio, como está no meu também. Nós sempre nos entendemos maravilhosamente bem. Ele é um excepcional homem público. Aliás, uma vez eu fui a Mato Grosso, fui a Mapisa, fronteira de Mato Grosso. Mapisa era uma empresa de extração de teca, com a madeira de lei, para os grandes, vamos dizer, os grandes países, inclusive. Mas, voltando à história, eu digo que nós temos uma missão hoje, que é a missão de servir ao país, servir ao povo do Piauí e ao povo dos nossos estados. Então, ganhar e perder fazem parte desse esquema. Eu já ganhei a eleição, eu também já perdi a eleição. De sorte que já perdi eleição para governador, já perdi eleição para senador, já perdi eleição até para deputado. E já ganhei também, em compensação, muito mais do que isso. Então, tem os altos e baixos, né? Tem as idas e vindas. Mas que eu não me sinto absolutamente constrangido, não. Até hoje estão me chamando. Que modéstia à parte, mais uma vez eu digo, o carinho que o povo do Piauí, a partir das ruas, das praças, dos lares, dos bares, das supermercados, das repartições públicas, dos próprios mercados públicos, onde eu ando, o carinho é tão grande. De todas as gerações, inclusive a nova. Houve até uma coisa muito engraçada, no município de Piripiri, no norte do estado do Piauí. Eu estava lá, numa grande festa, e uma moça disse: olha, governador, me chamo muito de governador lá, a vovó gosta muito do senhor. Eu digo: mas não é a mamãe não, que a mamãe gosta, mas a vovó gosta mais. Aqui acontece a mesma coisa. Amiga, nós já temos alguns quilômetros rodados, mas de qualquer maneira, isso não deixa de ser algo de realmente, vamos dizer, gratificante. O carinho que o povo do Piauí tem comigo. Homens, mulheres, jovens, e aí chamam as crianças também. E isso me encanta, isso é que vale na vida. Então hoje eu estou mais preocupado em servir a minha família, a minha esposa Leda, que é maranhense. Ela é de São Luís do Maranhão, a mãe é de Colinas do Maranhão, o pai é de Parnaíba, no Piauí, e também é uma mulher de educação, dedicou a vida inteira à educação, já foi secretária de Educação, presidente do Mobral, já foi membro do antigo Conselho Federal de Educação. A Leda, hoje, enfim, é uma companheira. Eu quero viver para ela e para os meus filhos dos 2 casamentos e meus 2 enteados também, e com todos os netos. Senador Hugo, eu estava pesquisando um pouco mais sobre o senhor, e eu vi uma frase sua que eu achei extremamente interessante. O senhor disse que a língua é a cidadania da cultura. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa frase para os nossos telespectadores. É o seguinte, eu recebia, quando era ministro da Educação, muitas pessoas, muitos educadores, que eu procurava sempre aprender. Um deles era o senador João Calmon, do Espírito Santo, que foi o responsável pela emenda constitucional que estabeleceu o primeiro teto mínimo, naquela época, de 13% para a educação nacional. Depois isso evoluiu para 18% e nos estados para 25%. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer, João Calmon me trouxe de presente um livro
de um ex-secretário de Educação dos Estados Unidos, H.T. Bell, intitulado A Nation at Risk, uma nação em risco, mostrando que o inglês era o verdadeiro passaporte para a cultura. O conhecimento profundo da língua leva ao conhecimento humanístico das ciências, da tecnologia, da história, da geografia, enfim. Assim diria eu o português. O português é um passaporte para a cultura. É preciso falar bem português. Eu fico doente, às vezes a pessoa diz assim, ele deu para mim fazer, para eu fazer. São certos erros. Aí, na aula de português, uma vez, um aluno disse, mas tinha uma música, para mim, o samba é bom quando é cantado assim. Daí é quando você dá a sua opinião, é diferente. O fato é que há alguns enganos da língua que são cometidos e que acabam se tornando, vamos dizer, vícios de linguagem, acabam se tornando coisas que entram na língua. Por exemplo, nos estados se diz eu formei, nos outros se diz, como no Piauí, eu me formei. O certo, teoricamente, seria eu fui formado. Mas são coisas que vão incorporando na língua, né? Alguns passam a ser parte da língua mesmo. Mas é importante falar bem. Falar bem o português, falar de maneira escorreita e clássica. Meu pai dizia, meu filho, leia os clássicos. Nada como ler os clássicos, que escrevem de maneira tranquila, sem serem gongóricos ou rebuscados. Por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, os românticos, um Aloysio Azevedo, os realistas, romance realista, como o Cortiço, por exemplo, ou como a Iracema do romancismo, muito além daquela serra que ainda nasceu, nasce no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais negros do que as asas da graúna, e para Joaquim Manuel de Macedo, as moças tomavam chá em convescotes, mas em coquetéis, né? Duradouros, ou duradoiros às vezes, enfim, mas escrever de maneira simples, não rebuscada, usando o melhor português, respeitando as diferenças. Quer ver algo que entrou no Nordeste, que não é do Sul? Eu estou aperreado, eu estou agoniado, é que vai ter uma agonia, vai ter uma síncope. Agoniado está nervoso, né? Aperreado também, estou preocupado. O cinto está acochado, o cinto está apertado, que é uma linguagem tipicamente do Nordeste, que vai do Maranhão até a Bahia. São coisas assim típicas e que entram no linguajar como uma expressão popular e fazem parte da língua e não são errados. Quer dizer, hoje se diz muito, meu cinto está acochado. É um verbo já, acochar. Mas, enfim, é uma expressão que entra no português. Mas respeitar a língua é sempre bom. Daí é que eu digo, amiga, a língua é o passaporte para a cultura. H.T. Bell. Senador, para nós encerrarmos, como é que o senhor vê o Brasil de ontem e o Brasil de hoje? O que é que falta para o nosso Brasil dar certo? É isso, cidadania. A cidadania, na mais pura acepção da palavra, é justamente você saber dos seus direitos e defendê-los, mas reconhecer o direito do próximo. É a citizenship, é a cidadania que os americanos, por exemplo, conhecem bem e cuidam bem. Esse é que eu falei em passaporte para a cultura, eu falo passaporte para o destino. É a cidadania, respeitar os direitos do próximo. Você vê muito em trânsito. Quantas vezes a pessoa vem pela direita, corta o seu carro na frente para dobrar à esquerda? Por que não vem devagarinho do lado esquerdo para fazer o retorno? Então, começa muitas vezes no trânsito a falta de cidadania. Cidadania é a resposta que eu lhe daria. Senador Hugo Napoleão, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e principalmente por
compartilhar todo esse conhecimento, essa gentileza aqui conosco. Já quero aproveitar e convidá-lo para voltar mais vezes, para falarmos francês, me dá aula de cultura, poesia, Dom Pedro II. O senhor vai ser sempre bem-vindo aqui na TBO. Olha, eu quero lhe dizer, você hoje me fez um grande bem. Me deu uma tarde muito feliz, porque me permitiu conversar não apenas com os queridos matogrossenses, mas com todo o Brasil, não apenas do centro-oeste, mas das regiões norte, nordeste, leste, centro-sul, sul, enfim, sudeste. Todas as regiões brasileiras estão aqui sincronizadas nesse seu programa. Parabéns pelo seu conhecimento, pela sua cultura. Fico feliz em compartilhar duas coisas, com a sua família e com os seus conhecimentos, que são grandes. Boa sorte. Muito obrigada. Eu sou uma grande fã do senhor, admiradora de toda a sua cultura, e para mim foi um prazer enorme conversar com o senhor, tá bom? Obrigada. Foi meu, muito obrigado. Até mais. E chegamos ao fim de mais um programa Laura Campos Entrevista. Infelizmente, nós temos que nos despedir do senador Hugo. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. E você que nos acompanhou até agora, obrigada pela audiência. Continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.